Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um grupo de animais que é bem conhecido de todos. É lógico que vai ter alguns representantes que são meio esquisitões, meio estranhos, que a gente não tem tanta familiaridade, mas no geral a gente conhece bem. E antes de começar, eu trouxe um trecho bem curtinho de um desenho que eu acho que todo mundo já assistiu, que tem tudo a ver com a aulinha de hoje, que é o desenho Procurando Nemo. Então, nesse trecho, a gente tem a presença do Bruce, um tubarão, que é peixe. E nós temos ali do outro lado a Dory e o pai do Nemo, que também são peixes. Porém, peixes ósseos. Gente, olha a quantidade de dentes que tem esse tubarão. E ele é carnívoro. É só desenho mesmo, né? Porque se fosse na vida real, olha, terninho de madeira para esses dois peixinhos aí. Porque iam servir de um belo lanchinho para o tubarão. E é isso aí, moçada. O tema da aula de hoje são os peixes. E peixe seria uma forma informal, porque ele não é um grupo monofilético, mas é uma forma da gente tratar um conjunto de animais craniados, aquáticos, que na sua maioria vão respirar por brânquias e que apresentam nadadeiras. A gente vai fazer uma introduçãozinha bem rápida de algumas características do peixe, porém a gente vai esmiuçar mais, detalhar mais essas características à medida que formos estudando os grupos de peixes. Bora lá conhecer um pouquinho dessas características? Com relação à excreção, os peixes eles vão ter como produto nitrogenado de excreção a amônia ou a ureia. A amônia no caso dos peixes ósseos e a ureia nos cartilaginosos, como o tubarão. Com relação ao sistema digestório, então a gente tem um sistema digestório que ele é completo, então a gente vai ter ali a boca e na outra extremidade o ânus, se for um peixe ósseo, ou então cloaca, no caso dos peixes cartilaginosos. Com relação à circulação, nós temos aqui um sistema circulatório fechado e ele é simples, ou seja, o sangue ele vai passar uma única vez no coração. E esse sangue ele vai ser oxigenado lá nas brânquias. Lembrando que esse sangue que está passando no coração, ele é um sangue rico em dióxido de carbono, ele é um sangue venoso, e que esse coração ele apresenta duas câmaras, duas cavidades. Ele vai ter aqui um átrio e um ventrículo. Agora, com relação à regulação térmica, eles são considerados ectotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo ela varia conforme a variação da temperatura ambiental. Ou seja, nossa, gelou, tá aquele frio danado, reduziu a temperatura da água, reduz a temperatura do animal. Nossa, que calor, tá muito quente, tá? É o fogo a água. Então, aumentou um pouco a temperatura da água, vai aumentar também a temperatura do peixe. Lembrando que animais aquáticos, eles não conseguem suportar limites muito drásticos de temperaturas. Então, não pode ter uma temperatura muito alta ou muito baixa que eles acabam morrendo. Eles têm uma estrutura que é bem bacana e ela é bem diversificada, ela é bem diferente de acordo com o tipo de peixe, com o grupo de peixe, que são as escamas, que vão estar lá funcionando como uma proteção. Então, é bem joinha, uma forma de classificação. Além disso, acho que todo mundo já notou que os peixes eles têm um formato do corpo que ele é todo especial e próprio para a água. A gente fala que ele tem um corpo hidrodinâmico, ou seja, tem um formato que ele é próprio para auxiliar na natação. Além disso, os peixes eles apresentam glândulas de muco pelo corpício deles. Já tentaram pegar um peixe? Então a gente começa a tentar pegar, parece sabonete, né? É um troço de louco. Ele é muito escorregadio e é justamente por causa desse muco, dessa glândula de muco que eles têm. E essa glândula de muco, esse muco que é produzido, ele é bem importante para os peixes porque eles reduzem o atrito, facilitando a natação. Então, joinha para eles. E aí tem uma estrutura que é o ápice, que é o suprassumo do mega hiper importante,
que é essa linhazinha que percorre toda a lateral do corpício do peixe. Então, essa linha que percorre toda a lateral do corpo do peixe, ela é chamada de linha lateral. Olha aí, tudo a ver, né? E é bem importante porque é um órgão sensorial que consegue fazer com que ele perceba alterações, vibrações que acontecem na água. Já tentaram pescar e aí vem um desinfeliz dos infernos que taca uma pedra bem onde a gente está pescando e aí os peixes dão no pé? Isso acontece justamente porque a hora que a pedrinha se choca lá na água, vai produzir aquelas ondinhas, vibrações na água. Nos poros da linha lateral, nós temos mecanorreceptores que vão perceber essa vibração e o peixe entende que está alterando ali a situação ao redor dele e ele, dá no pé. Então, é bom para ele perceber o que está acontecendo ao redor do seu ambiente. Com relação à classificação, os peixes que não são considerados como grupo monofilético, ele pode ser dividido em agnatos ou ciclostomados, que a gente vai ver ainda essa aula, que são os peixes bem diferentões, a gente não tem muita familiaridade com eles. Temos aqui os condrictos ou peixes cartilaginosos, como por exemplo o tubarão, a raia, a quimera, e os osteites ou peixes ósseos, que a gente tem como por exemplo o Nemo, a Dory, salmão, tilápia e assim por diante. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses peixes chamados de agnatos ou ciclostomados e que tem como principais representantes a feiticeira, que não é a feiticeira escarlate, mas é essa feiticeira, e a lampreia, esse peixe diferentão. Eles fazem parte dos grupos Hiperoartia, a lampreia, e Hiperotrete, que seria a feiticeira. Então, o próprio nome do grupo, que também não é monofilético, já vai nos dar uma característica desse grupo. Então, se eu pegar esse termo agnato e quebrar, não, gnato significa mandíbula, ou seja, são os peixes que não possuem mandíbula. Ou então, ciclostomado, círculo, estoma, boca, ou seja, são aqueles peixes que apresentam a boca circular. Então, a gente consegue ver bem aqui nessa foto que a lampreia, ela apresenta essa boca circular. Além dessas características, esse grupo, os peixes, eles possuem um crânio, mas eles não têm aquela coluna vertebral toda formadinha, como vai acontecer lá nos peixes cartilaginosos ou condríticos para frente. Esses peixes, eles possuem o corpo alongado, então dá para ver que ele é bem alongado. Aqui dá para ver certinho a boca circular. Eles vão respirar por brânquias aqui, que estão nas aberturas branquiais. Possuem nadadeiras ímpares, então vai ter uma nadadeira dorsal, uma caudal, uma anal, que ela é pouco desenvolvida, diferente do que a gente vai ver lá nos condrictes, que começam a ter nadadeiras pares, que facilita a natação, inclusive. Esses animais, eles apresentam como um eixo de sustentação a notocorda, que ela vai perdurar até a vida adulta. A feiticeira, ela não tem nada de vértebras, não tem nem resquício de vértebras, enquanto que a lampreia, ela vai apresentar vértebras rudimentares sobre a notocorda, que vai ficar durante a vida desse animal. Também apresenta um esqueleto cartilaginoso. Sistema urinário, ele vai ser formado por rins simples e a excreção vai se dar na cloaca. E eles não possuem órgãos reprodutores especializados, eles não têm dimorfismo sexual. Eu não consigo ali diferenciar quem que é o macho, quem que é a fêmea, justamente porque eles não têm esse órgão reprodutor especializado. E a fecundação, ela é externa. Dependendo do grupo, pode ser um desenvolvimento direto ou então um desenvolvimento indireto. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses grupos, do grupo da feiticeira ou peixe-bruxa e do grupo da lampreia. Então vamos começar aqui com o grupo da feiticeira, que é o Hiperotrete ou Mixinius.
Então, trazer aqui a feiticeira para a gente ver algumas características dela. Então, esse animal, ele vai ser exclusivamente marinho. A gente não encontra em água doce. A gente pode perceber aqui a presença de olhos rudimentares. Eles têm um corpo alongado, como a Pro falou, não possui vértebras, então a sustentação é pela notocorda. Eles apresentam glândulas de muco por toda a extensão do corpo, que é bem bacana para esse animalzinho, porque daí vai afugentar os predadores, porque olha, gente, a quantidade de muco que ela vai liberar. É muito muco. E acaba afastando o predador, porque esse muco, ele pode aderir às brânquias do predador e aí ele, ó, dá no pé, dá na... Bom, com relação aqui à boca, eles vão apresentar tentáculos sensoriais que auxiliam na busca do alimento, auxilia na identificação do alimento, e elas apresentam também na boca esses dentículos que servem também lá na captura do alimento. Apresentam eles são monóicos, mas apenas um único sexo é que vai estar lá sendo funcional. Como a Pro falou, a fecundação é externa e eles vão ser ovíparos. Olha aí os ovinhos da feiticeira. E aqui, quando vai eclodir os ovinhos, vai liberar feiticeirinhas pequenininhas, só que iguais ao adulto. Ou seja, não tem um desenvolvimento larval. Por isso, a gente fala que ele tem um desenvolvimento que é direto. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o outro grupo, que é o grupo da lampreia, que é o Hiperoartia ou Petromyzontes. Vem aqui, lampreia. Então aqui a gente já consegue ver algumas diferenças com relação lá à feiticeira ou peixe-bruxa. Então olha ali, olha o olho bem desenvolvido, né? Diferente lá daquele olho rudimentar. Eles são marinhos, mas também a gente vai ter de água doce. E na época de reprodução, por mais que eles estejam lá no ambiente marinho, eles vão até o rio, procuram águas calmas para poder ocorrer a fecundação, que é externa. E aqui nós vamos ter um desenvolvimento de larvas e por isso é um desenvolvimento indireto. Eles são ectoparasitas, olha aí ela presa aqui no peixinho. Mais de uma presa no peixinho, Senhor amado. E eles vão grudar no hospedeiro porque eles têm uma boca que... Gente, olha que medo dessa boca. Olha só, mostrando que é bem circular, não há como negar, né? Mas, gente, olha a quantidade de fileiras desses dentículos queratinizados, que é tudo de bom para ela. Porque a hora que chega perto do hospedeiro... Essa boca vai funcionar como uma ventosa, vai grudar no hospedeiro. E aí a língua, que inclusive também tem dentinhos, ela vai ajudar a romper o tecido do hospedeiro para conseguir sugar o sangue e fluidos tecido do hospedeiro. Tende a não matar, porém deixa bem debilitado mesmo o hospedeiro. E como é uma ectoparasita e vai ficar com a boquite aqui lá grudada, como uma ventosinha no corpo do hospedeiro, para ela conseguir respirar, já que é por brânquias, a água ela vai entrar e sair por essas aberturas branquiais. Diferente do que acontece lá com a feiticeira, que ela é carnívora, ela não é parasita, que a água entra na boca e é forçada a passar pelas brânquias para ocorrer a oxigenação. Aqui não tem jeito, né? A boca está ocupada, então a água vai entrar e sair por essas aberturas para banhar as brânquias e aí sim ocorrer a oxigenação do sangue. Beleza? Senhor, né? Imagina, eu só fico imaginando a gente entrar no ambiente e ter uma lampreia ali com aquela boca circular, que é uma boca dos infernos, né? Gente, que medo. Parece que veio de um filme de terror. Então a Pro trouxe aqui um videozinho bem curto que vai mostrar a lampreia. Como a Pro falou, a lampreia ela vai ter um desenvolvimento indireto. A larvinha, ela é diferente do adulto, e ela demora um certo tempo até ela conseguir se desenvolver e ficar madura.
Deixa eu aqui diminuir o som do vídeo. Então, ali mostrando ela sendo ectoparasita, como ela é, né? Grudada no hospedeiro com aquela boca lotada de fileiras e dentículos quitinosos. Então, ela nada, ela não tem uma natação tão boa, já que ela tem nadadeiras ímpares, mas ela vai se grudar mesmo ao hospedeiro, então, de boas. Ela tende a ficar enterrada até 7 anos, quando ela vai se desenterrar e ficar com o formato dela toda adultinha, com olhos bem desenvolvidos, com as aberturas branquiais, como a gente viu na foto anterior. Lembrando que essas lampreias, elas vão... Deixa eu dar um pause aqui. Lembrando que as lampreias, na época da reprodução, elas saem do ambiente marinho e vão lá na água doce, em águas calmas, para ocorrer a fecundação, que é uma fecundação externa. Então, o macho vai lá, libera o gameta masculino, a fêmea vai lá, libera o gameta feminino, ocorre a fertilização, vai formar um ovinho, vai formar depois a larvinha, e depois que acontece a liberação dos gametas, o adulto, bau, ele morre, liberou, morreu, tanto a fêmea quanto o macho. E aí é o objetivo do animal, né? O principal objetivo é realmente a perpetuação da espécie, e é isso que eles fazem. Vamos lá, continuando, a gente vai ver bem certinho aqui a abertura branquial. Olha só. Então, aqui onde ficam as brânquias, o olho bem desenvolvido, é um exemplar adulto. Então, olha só. A boca, né? A boca é do demo, certeza, gente. Yes! Aqui a língua também com esses dentículos quitinosos para auxiliar lá na raspar e perfurar o tecido do hospedeiro para conseguir sugar o sangue, os fluidos, tecido do hospedeiro. Então ela vai nadando, principalmente através desse movimento serpenteante, porque a nadadeira não vai ter muito efeito, já que ela é pouco desenvolvida, e aí encontra o hospedeiro, que vai se ligar em qualquer parte do corpo do hospedeiro. Pode ser no corpo, ou então inclusive dentro do opérculo, que é como se fosse uma portinha que guarda as brânquias lá nos peixes ósseos. Olha como que ela deixa o hospedeiro, cheio de cicatriz. Então ela suga o máximo que ela pode o sangue, e depois ela acaba deixando ele bem debilitado, mas não mata. Então ali ela entrando no opérculo de um peixe ósseo. Olha que danada, né? Senhor amado. E aí ele tá mostrando a cicatriz deixada pela lampreia. Beleza? Então, pra gente dar aquela finalizada, vamos falar um momento remember. A prof trouxe aqui um exercício só pra gente dar aquela recapituleba em alguns assuntos tratados na água. Então, vamos lá. Os peixes constituem um grupo numeroso de vertebrados que ocupam os ambientes aquáticos do planeta. Então, lembrando que peixes é aquele grupo informal formado por craniados aquáticos que, em sua maioria, vão respirar por brânquias e apresentam nadadeiras. Sobre esses organismos, marque a alternativa correta. Primeiro, os peixes possuem sistema digestório incompleto? Não, né? É super completo. Vai ter boquinha lá na extremidade posterior. Se for um peixe ósseo, vai ter o fiofó, vai ter o ânus. Mas se for um peixe cartilaginoso, como o tubarão, vai ter cloaca. Então tá errada. É completo. B. Os peixes apresentam uma epiderme unistratificada e derme vascularizada. Será? Não, né? Para quem assistiu a aula de introdução a vertebrados, viu que uma das diferenças entre os vertebrados e os invertebrados é que a epiderme dos vertebrados ela é formada por muitas camadas de células. Ela é pluriestratificada e realmente a derme ela é vascularizada e apresenta estruturas nervosas, mas está errada. C. O sistema circulatório dos peixes é fechado. Legal, é sim. Lembra que a gente viu? Ele é fechado porque está no interior de vasos sanguíneos, o sangue circulando, e ele é simples porque passa o sangue uma única vez no coração. Lembrando que o sangue ele é venoso, ele é rico em dióxido de carbono, esse sangue que está passando pelo coração. Continuando,
Coração, ele tem 3 cavidades, 3 câmaras? Não, né, moçada? Vai ter 2 apenas. Um átrio e um ventrículo. Então tá errada também. D. As feiticeiras possuem vértebras rudimentares. Não, feiticeira não tem nada de vértebra. Ela vai ter a sustentação através da notocorda que vai durar a vida toda. A gente encontra vértebras rudimentares sobre a notocorda, que também vai persistir durante toda a vida, nas lampreias. Mas feiticeiras, não vértebras, nem resquícios, nem rudimentos. E o último, as lampreias e peixe-bruxa, então os agnatos, não possuem mandíbula? Legal, troféu joinha, é isso aí! Nem lampreia, nem peixe-bruxa possuem mandíbula, eles são agnatos. E lá, só para dar aquela puxadinha, eles vão ter a boca circular, tanto que a gente pode dar o nome de ciclostomado. Só que eles têm o quê? Crânio, beleza? Então, a gente vai ter mandíbula a partir de gnastomados, a partir de peixes cartilaginosos, que é o nosso próximo tema. Belezinha? Tranquilo? Bom, moçada, então acabou, por hoje é só, mas ó, olho aberto e muito cuidado para não ter pesadelo com aqueles dentes da lampreia. Ui, que medo! Brincadeiras à parte. Tchau, tchau, moçada, e até a próxima. Aqui na próxima aula a gente vai falar sobre os condrictes, sobre os peixes cartilaginosos. Beijo no coração de vocês.